Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, pessoal, boa noite, então, para todo mundo. Hoje nós vamos ter a nossa última aula teórica, né, da disciplina. Então, hoje se encerra o conteúdo teórico, tá? Amanhã nós vamos ter uma aula de exercício, uma lista com, acredito que 8 exercícios, se não me falha a memória, sobre as 3 aulas de controladores, as 2 que nós já vimos e a que a gente vai ver hoje de P&D, tá? Segunda-feira é a nossa prova, né? E aí, na terça-feira é para aqueles que, porventura, não vierem a atingir, mas acredito que não seja o caso. Eu estou fechando as notas dos 2 trabalhos e da primeira lista, daqueles que mandaram, e amanhã eu já vou entregar essas notas. Mas a aula de terça vai ser mais para dar as notas finais e encerrar a disciplina, e para aqueles que porventura não fizeram alguma avaliação em especial à prova, tá? Então, já está na reta final, tá? Então, como eu disse, hoje a gente vai ver a questão de controladores, então, principalmente associado aos tipos de controle, tá? Então, vou falar um pouquinho do on-off e focar mais no proporcional, no integral e no derivativo. Não muito aprofundado, mas tentar dar uma ideia geral bem bacana sobre eles, para vocês terem uma ideia do que são esses controles e porque são eles, na verdade, que são empregados no meio industrial, basicamente. Então, pelo menos para vocês saberem o que está por trás do controle de um sistema
talvez vocês venham a trabalhar. Né? Então, eu vou falar sobre o controle on-off, depois vou falar do proporcional, do integral, eles separados. Vou destacar eles juntos, PI, que a gente chama, proporcional e integral. Vou falar do derivativo e aí destaco os três juntos, né? O PID, que a gente chama. Tá? Então, a ideia na aula de hoje é essa, tá? Então, quando a gente fala de tipos de controle, a gente não vai encontrar em nenhum, não só nos CLPs, tá? Na utilização nos CLPs, mas em qualquer outro tipo de controlador, a gente não vai encontrar um controle mais simples e mais barato do que o on-off, tá? Uma ressalva antes de falar sobre esse controle. O que eu vou falar aqui é geral sobre os controles, tá? Não é voltado para um controle num CLP. Isso aqui eu posso empregar esses controles no Arduino. Inclusive tem bibliotecas prontas no Arduino desses tipos de controle, em especial do PID. Eu posso colocar no CLP, eu posso colocar no Raspberry Pi. Em qualquer controlador eu posso usar isso aqui que eu vou falar para vocês hoje, tá? Mas eu destaquei esses por serem os mais usados no meio industrial, tá? Então, voltando ao controle on-off, ele é o mais simples e o mais barato, tá? Então, é aquele controle que a gente pode lembrar da entrada e saída digital. Ele só vai permitir duas posições, tá? Então, aberto, fechado, ligado, desligado. Tá? Então, quando a gente está falando da válvula, por exemplo, a gente só vai conseguir mexer nessa válvula para que ela esteja ou no valor mínimo, no caso, no mínimo de abertura, ou no valor máximo. Tá? Então, de acordo com o que a gente vai estar controlando na nossa variável controlada, se ela está maior ou menor do que o valor desejado. Então, é só isso. Se eu tiver um motor, ele vai estar ligado ou desligado. Tá? Eu não tenho um meio termo. O cilindro ele vai estar avançado ou vai estar recuado, ele não pode estar no meio termo, porque eu estou trabalhando com controle on-off. O problema desse controle começa a surgir num sistema em que eu estou toda hora mudando o estado da minha variável controlada. Então, ora eu estou com ela no valor mínimo, ora eu estou com ela no valor máximo, retorno para o mínimo, vou para o máximo. Por quê? Porque aí eu vou estar sempre oscilando muito. Eu saio sempre do mínimo para o máximo, do máximo para o mínimo, do mínimo para o máximo. Então, meu sistema está toda hora ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. Ou a minha válvula abrindo e fechando, abrindo e fechando. E aí eu tenho essa oscilação num curto espaço de tempo, tá? E aí a gente acaba fazendo com que o valor médio que eu vou ter em relação a essa grandeza vai ser sempre diferente do valor desejado, porque ou eu vou estar aberto ou eu vou estar fechado, e aí eu calculando a média, eu não vou estar naquele set point que eu queria. Então, eu nunca vou ter aquele meio termo. Vou estar sempre ligando ou sempre desligando. E aí o sistema ele pode vir a ter um superaquecimento, toda hora liga, desliga, liga, desliga. E a gente passa a ter o chamado offset. Tá? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso mais adiante, mas já no controle on-off a gente tem esse problema do offset. Tá? O que é isso? Tá? Esse offset eu tentei trazer num gráfico para tentar facilitar o entendimento de vocês. Aqui está a minha variável manipulada. Tá? É ela que eu vou mexer. Então, no caso da minha válvula
tá ligada, ou seja, está 100% aberta, válvula está desligada, 100% fechada, tá? O meu valor desejado é isso aqui, é a minha linha contínua, tá? Só que quando eu mexo na minha variável manipulada, eu mexo na minha variável controlada consequentemente. Vamos supor que eu estou falando de uma válvula, eu vou estar falando do nível aqui. Então, quando eu abri totalmente a válvula, o meu nível subiu. Fechei a válvula, o meu nível desceu até o mínimo. Liguei a válvula de novo, o meu nível subiu. Se eu calcular esse valor médio entre esse ponto aqui, que é o mínimo, e esse ponto, que é o máximo, eu vou ter essa linha tracejada aqui. Ou seja, eu nunca vou conseguir fazer com que o nível, vamos supor que eu queira que o meu nível esteja em 70%, esse é o meu valor desejado, eu nunca vou conseguir fazer com que meu nível chegue a 70%. Ele vai sempre estar um pouco abaixo, vamos supor, em 60%. Tá? Por quê? Porque eu nunca vou conseguir, eu não tenho meio termo nesse controle. Eu não consigo abrir um pouco ou fechar um pouco a válvula. Ou eu abro toda, ou eu fecho toda. E aí eu não consigo ter esse valor intermediário, que é o valor que eu gostaria. Tá? Então, eu tenho essa diferença aqui entre o valor que eu consigo entregar e o valor que eu desejo. Isso é o offset. Tá? Tentando resumir bem para vocês. Tá? Isso é um problema do controle on-off que ele, através do P&D, ele é resolvido. Tá? Mas o maior problema do on-off nem é tanto o offset, porque dependendo da aplicação eu conseguiria resolver. Tá? O maior problema dele é o desgaste nos equipamentos. Imagina tu pegar um motor que tu vai ligar e desligar ele a todo momento. Tá? Ou tu vai pegar uma lâmpada que tu vai ligar e desligar ela toda hora. Uma válvula que tu vai abrir e fechar toda hora. Ou seja, tu vai ter um superaquecimento por causa desse liga e desliga, tu vai ter um maior desgaste e, consequentemente, um menor tempo de funcionamento. Tá? Então, esse é o maior problema do controle on-off nesse caso. Tá? Então, as principais características que a gente pode destacar, tanto benéficas quanto maléficas, mas são a correção independente da intensidade do desvio, tá? O ganho é infinito, provoca oscilações no processo e deixa sempre o erro de offset. Tá? Então, são esses 4 pontos que a gente pode destacar como características. Não, dependendo da aplicação, elas são vistas como características boas, mas na maioria dos casos elas não são tão boas assim. Tá? Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de um controle on-off, tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um tanque que vai entrar água fria, vai sair água quente. E aí eu vou ter a válvula aqui que eu vou estar controlando. Então, é isso que eu vou controlar. Ou a válvula vai estar em 0%, totalmente fechada, ou ela vai estar em 100% totalmente aberta. E aí eu tenho um termômetro que vai medindo. Vamos supor que o meu ponto de ajuste é esse que está aqui. Que eu quero que o termômetro esteja em 80 graus. Tá? Isso que é o meu ponto de ajuste. Aí eu vou lá, a minha válvula ela começa aberta, então eu estou com a minha válvula aberta, estou aqui nesse ponto. E eu estou com um valor, eu estou colocando vapor. Estou com um valor que não é o que eu quero do meu ponto de ajuste.
Pode ver que nesse ponto eu estou aqui. Bom, aí eu vou fechar a minha válvula. Fechei a minha válvula, começou a descer. Desceu, desceu, só que aí ele desceu demais. E eu quero que ele chegue aos 80. Aí o que que eu faço? Vou lá e abro a válvula de novo. Só que quando eu abri, começou a subir, 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 subir. Passou do ponto de ajuste. Vou lá e fecho de novo. E assim eu fico. Abre, fecha, abre, fecha. Por quê? Porque eu não vou conseguir nunca chegar nesse meu ponto de ajuste. Eu passo por ele. Eu passo por ele aqui, eu passo por ele aqui, aqui. Toda hora eu passo, mas como eu não consigo ter um controle intermediário da minha abertura de válvula, não consigo ter uns 50% aqui, por exemplo, eu não consigo fazer com que esse valor chegue. Então, esse aqui, que eu vou passar pontilhadinho aqui, essa diferença entre esse pontilhado e o ponto de ajuste, que seria o meu offset, tá? O valor máximo que ele está alcançando e esse ponto de ajuste, tá? Então, a gente precisa considerar isso quando a gente for ou não utilizar esse tipo de controle, tá? O desgaste realmente ele é muito grande e não é aconselhado, porque aí a gente vai ter que dar manutenção no menor espaço de tempo, né? Então, a gente tem que considerar isso. E geralmente a manutenção é um processo que tem que estar parando o sistema, parando a fábrica, e aí não é muito aconselhado, tá? Então, nesse caso aqui, ainda nesse exemplo, o erro vai ser o quê? Vai ser o set point, a gente viu isso em automação 1, menos o valor da variável controlada. Então, vai ser esse ponto de ajuste menos o valor que ele está aqui no momento, que no caso, o valor de temperatura. Se esse erro for positivo, então eu vou ter que abrir a válvula. Por quê? Porque significa, se ele for positivo, ele vai significar que o meu valor está positivo, ponto, está aqui, embaixo. Porque aí o meu valor do ponto de ajuste, do meu set point, é maior do que o valor que ele se encontra. Aí eu abro a válvula. Tá? Se ele for ao contrário, se ele estiver aqui em cima, eu vou ter um valor negativo. E aí eu tenho que fechar a válvula. Tá? Para automatizar esse processo, então, né, aqui considerando, eu estou falando de uma válvula manual, vocês podem ver aqui no desenho. Se eu quiser automatizar esse processo, o que eu teria? Eu teria, então, um sensor de temperatura, então, por exemplo, esse termômetro aqui mesmo, ligado, então, ele teria uma ligação para um CLP. E aí o CLP ia fazer esse controle de abrir ou fechar essa válvula. Mas se eu continuar aplicando o controle on-off, por mais que eu utilize o CLP, vai continuar a mesma coisa, ele vai ter o desgaste. Se eu usar o CLP e aí fizer uso de outro controlador, tipo de controle, né? Um PID, por exemplo, aí eu já vou corrigir esse processo. Um outro problema que a gente fala em relação ao controle on-off é a questão do tempo morto. Tá? O que é isso, esse tempo morto? É o tempo que o meu processo demora para entender que eu abri a válvula ou que eu fechei a válvula. Tá? Então, o tempo que o processo demora para reagir àquela modificação que eu estou fazendo. Se vocês forem ver aqui no gráfico, quando eu alterei, quando eu abri, deixa eu voltar nesse aqui que eu acho que é mais fácil. O momento que eu abri aqui a minha válvula, ele começou a reagir, tá? Ó,
aqui que eu abri. Mas ele só foi atingir o ponto máximo aqui. Então, esse tempo que ele demora para reagir, que ele começa devagarinho a responder a minha alteração, que a gente chama de tempo morto, tá? Porque ele não responde instantaneamente, ele tem um delay para começar a realmente agir no processo, tá? Então, voltando agora para esse exemplo aqui, no momento em que eu fechei a válvula aqui, ó, onde está, onde eu fiz o xizinho. Fechei a válvula aqui. Antes de começar a descer, que ele só começa a descer aqui, ele ainda teve um delay e começou a subir. Subiu mais um pouco, depois desceu. Então, esse tempo que ele demora a entender, olha, agora tu tem que começar a resfriar, porque eu fechei a válvula. Esse tempo que ele demora a entender isso, que a gente chama de tempo morto. Isso tudo está por trás de um processo, e às vezes a gente acha assim, é fácil fazer um controle, mas a gente tem que considerar todas essas variáveis, o tempo de resposta do atuador, o tempo de resposta do sensor, de todos aqueles componentes que estão inclusos naquele sistema, tá? Aí, o que eles fazem para corrigir esse problema? Tá? Então, considerando que o desgaste não é um problema para mim, que o problema somente está relacionado a esse tempo de resposta. O que se utiliza para corrigir esse controle? Se utiliza o que a gente chama de zona diferencial. Tá? Então, é a ideia, por exemplo, de um ar-condicionado. Quando eu coloco ali o ar-condicionado em 21 graus, se ele chegar a 20, por exemplo, ou chegar a 22, ele ainda vai permanecer desligado. Tá? Ele só vai ligar quando fugir muito dessa faixa. Que nem o exemplo que eu estou trazendo. Eu tenho um set point em 5 graus Celsius, tá? Ó, um refrigerador, por exemplo, com 7 em 5 graus Celsius, pode ligar quando a temperatura chegar a 7 e desligar quando cai a 3. Ou seja, eu quero que ele esteja em 5 graus Celsius, tá? Mas eu aceito uma variação até 7 ou até 3. Então, eu tenho aqui uma variação ou uma zona diferencial de 4, que é o 7 menos o 3, tá? Então, é uma variação que eu aceito. O que isso evita? Evita que eu fique ligando e desligando toda hora, para evitar justamente o desgaste e também o tempo de resposta. Por quê? Porque daí eu vou tendo uma modificação um pouco mais lenta. Eu estou em 8. Bom, ele respondeu, foi indo. Cheguei até os 5 que eu quero. Não preciso chegar nele imediatamente. Eu posso passar por essa zona diferencial e aí conseguir já atender a minha necessidade. Essa zona ela é ajustável, tá? Isso aí tu pode colocar uma faixa maior, uma faixa menor, depende. Se eu estou falando de uma aplicação industrial, onde a minha variação ela tem que ser pequena, eu posso colocar ali a variação de 0,2 graus, por exemplo, para mais e para menos, não tem problema. Essa zona sou eu que escolho. É o quanto eu permito que o meu valor fuja daquele set point, tanto para mais quanto para menos. Então, voltando àquele gráfico que a gente tinha visto antes, aqui seria uma zona diferencial. O meu ponto de ajuste é esse do meio aqui, e eu coloquei uma zona diferencial que vai daqui até aqui. Então, o que acontece? Ele chegou, quando eu fechei a válvula, ele já entra nessa zona diferencial. E aí ele vai permanecer nela até o momento que eu abrir a minha válvula. Ele não vai ter esse processo de liga e desliga toda hora, porque ele tem essa margem maior
para estar trabalhando. Entrei na minha zona diferencial, já posso parar de atuar. E aí eu vou ter esse delay, esse tempo de resposta para ele atuar de novo. Então, eu diminuo a quantidade de liga e desliga que eu vou ter no meu sistema. Mas ainda assim eu vou ter, tá? Bem mais do que usando outro controlador. Então, o que a gente pode concluir desse primeiro controle, tá? O controle através da ação em duas posições, ele é simples, consequentemente econômico, sendo, portanto, utilizado largamente nos dias atuais, principalmente controle de temperatura de fornos elétricos pequenos, fornos de secagem, são realizados em sua maioria por esse método. No entanto, por outro lado, apresenta certas desvantagens, porque provoca as oscilações que eu falei e a questão do offset, e principalmente quando ele tem um tempo morto muito grande, ou seja, um tempo de resposta muito grande. A gente acaba tendo resultados não tão adequados, então. Assim, quando não é possível utilizar esse tipo de controle, recorre-se a outros mais complexos, mas que eliminam os inconvenientes desse tipo. E aí a gente vai para o primeiro tipo de controle, então, que vai começar a corrigir essas questões, tá? Que é o controle proporcional. Então, a gente viu que na ação liga-desliga, quando a variável controlada se desvia do valor ajustado, o elemento final de controle, no caso o atuador, vai realizar um movimento brusco de ligar ou desligar, provocando uma oscilação no resultado. Para que a gente evite esse tal tipo de movimento, foi desenvolvido um tipo de ação no qual a ação corretiva produzida por esse mecanismo é proporcional ao valor do desvio, que a gente entra, então, na ação proporcional. Então, a ação proporcional, ela vem para corrigir um pouco do nosso controle on-off. Mas ela vai ter problemas também, e aí o próximo vai corrigir ela, e assim a gente vai indo. Então, em relação ao on-off, o controle proporcional ele é mais suave. Por quê? Porque ele permite fazer com que a válvula ela assuma valores intermediários, tá? A fim de que a gente faça essa correção proporcionalmente à variação. Tá? Então, a gente vai ter um resultado proporcional ao que a gente vai estar modificando. Tá? Então, por exemplo, para ajuste de nível, o controlador permite ajuste na posição da válvula de 0 a 100. Se o set point for de 60 e a gente tiver um nível de 50, a gente tem um erro de 10. A gente já viu lá como calculava o erro, que era o set point menos o valor que eu estou. Nesse caso, 60 menos 50. Nesse caso, a válvula deve ser aberta 10% em relação à sua posição original. Para um nível de 70%, a gente vai ter que fechar 10%. Então, eu vou abrir a válvula o quanto eu preciso modificar do meu nível. Então, se eu tiver, por exemplo, o meu set point é 60. Então, eu tenho um set point igual a 60. Se eu tiver um nível em 100%, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fechar. Por que fechar? Porque o meu erro vai ser de menos 40. Então, eu tenho que reduzir 40. Então, eu vou fechar 40%. Tá? Então, eu vou ter que alterar proporcionalmente ao que eu quero modificar no meu sistema. Tá? Então, até o momento, o que eu fiz?
quando eu coloquei uma ação proporcional ao meu sistema, eu eliminei a oscilação. Por quê? Porque eu não vou mais ir até o máximo. O que aconteceria aqui se eu tivesse numa ação liga e desliga? O meu set point é 60. O meu nível está em 50. O que eu vou fazer? Eu vou abrir a válvula. Só que aí a minha válvula vai chegar a 60, a 100. Chegou a 100%. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fechar a válvula. Só que aí eu vou fechar a minha válvula e ela vai reduzir até zero. Vai sair todo o nível. Quando eu chegar no zero, eu quero estar em 60. Aí eu vou lá e abro de novo. Aí ela vai até o 100%. Eu nunca vou chegar aos 60 no controle on-off. Quando a gente vem para o controle proporcional, a gente corrige isso. A gente acaba com essa oscilação. A gente consegue chegar ao valor que a gente queria. Só que ele não consegue eliminar o offset. Então, ele corrige o problema da oscilação e não ligar e desligar toda hora, mas ele ainda tem um problema de offset. Por quê? Tá? Porque a gente sempre vai ter oscilação. Por mais que eu vou abrir 10% a válvula para chegar a 60%, eu vou ter alguma variação, eu vou ter algum distúrbio que não vai fazer chegar a 60, vai fazer chegar a 64, por exemplo. E aí, eu vou ter igual essa diferença de offset. Eu não vou ter o liga e desliga toda hora, mas o offset eu ainda vou ter. Então, eu tenho essa oscilação inicial aqui, tá? Abri a minha válvula, tenho essa oscilação inicial para mais ou para menos, e aí meu valor estabiliza. Depois que eu faço, abre e fecha da válvula, ele estabiliza. Só que não consegue estabilizar exatamente no set point. Se o meu set point é de 60, ele vai ficar ali no 64, 65, vai ficar contínuo, ele não vai oscilar nunca mais. Ele só oscila até ele encontrar esse valor. Só que mesmo assim, esse valor ainda tem um offset. E aí esse é o problema do proporcional que a gente vai corrigir mais adiante com os outros controles. Então, eu tinha dois problemas no on-off, oscilação e offset. Com o proporcional eu corrigi um da oscilação. Fiquei com offset ainda. Tá? Então, a gente consegue destacar três características, tá, do controle proporcional: correção do desvio, existência de uma realimentação negativa e deixa erro de offset após uma variação de carga. Então, corrigi um problema, mas ainda deixei o problema do offset. O que eu concluo desse controle proporcional? Então, a gente elimina as inconvenientes oscilações provocadas pelo controle on-off. No entanto, esta ação não consegue manter o sistema em equilíbrio sem provocar o aparecimento do offset, caso haja variação de carga, que muitas vezes pode ser contornado pelo operador que de tempos em tempos manualmente faz o reajuste do controle. Se, entretanto, isso ocorrer com frequência, torna-se desvantajosa a ação de correção do operador, e então outro dispositivo deve ser utilizado ou utilizar outro tipo de controle. Tá? Então, quando que a gente deve empregar sistemas de controle com ação proporcional? Em aplicações que a gente tem grandes variações de carga, na verdade, onde grandes variações de carga são improváveis, que aí a gente não vai ter um offset tão grande, que permitem pequenas incidências do offset. Então, se a gente não tem uma variação muito brusca, por exemplo, o nível, que a gente está com um nível num lugar que sofre influência de alguma movimentação, por exemplo, a gente consegue reduzir esse valor do offset, e aí se a gente reduz ele para um valor praticamente insignificante, a gente consegue usar essa ação de controle.
ou em processos com pequenos tempos mortos, porque aí a gente tem uma resposta mais rápida, e se a gente tem uma resposta mais rápida do sistema, a gente tende a chegar mais perto do nosso set point, ou seja, a gente tende a reduzir o nosso offset. Tá? Quando a gente está falando já da ação integral, tá? Então, a gente tem o controle proporcional, que a gente eliminou o problema das oscilações do on-off. Tá? E a gente conseguiria atender grande parte das aplicações se não fosse o problema do offset. Tá? Mas como a gente tem esse problema, a gente vai ter que tentar resolver e eliminar esse offset. E aí que a gente entra com o controle integral. Tá? Então, a combinação dos nossos controles que vai acabar eliminando tudo. Tá? Por quê? Porque o meu proporcional, ele eliminou a oscilação. O meu integral, ele vai eliminar o offset. Se eu precisar eliminar os dois ao mesmo tempo, eu vou ter que combinar o proporcional com o integral. Mas, por enquanto, vamos falar só do integral. Então, a ação integral, ela atua no processo ao longo do tempo, enquanto existir diferença entre o valor desejado, set point, e o valor que a gente está medindo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrando essa correção, esse sinal de correção no tempo. Tá? E aí a gente vai ter a diferença do proporcional para o integral. O proporcional, vocês viram ali que ele forma um degrau, que a gente chama, tá? Quando a gente fala de sinais, a gente fala do sinal degrau, que é justamente isso de ligar e desligar e funcionar dessa forma assim. Quando a gente fala da ação integral, a gente já está falando justamente de integrais, que a gente vê lá em controle, no ensino superior. A gente vai, conforme vai passando o tempo, a gente vai fazendo pequenos incrementos até chegar onde a gente quer. Então, é um processo mais lento, tá? Só que ele consegue eliminar esse erro. Então, o que a gente pode citar de característica desse controlador do tipo integral, tá? Correção depende não só do erro, mas também do tempo em que ele perdurar. Então, se ele perdurar por mais tempo, a gente vai ter alguma correção equivalente a isso. Se ele durar menos tempo, a gente tem uma correção um pouco mais rápida, com incrementos mais rápidos. A ausência do erro de offset. Tá? Então, quanto maior o erro, maior a velocidade de correção. E no controle integral, o movimento da válvula não muda de sentido enquanto o sinal de desvio não se inverter. Tá? Então, essas 4 são as características. Então, ela vai ser introduzida principalmente para eliminar o offset, deixado pela ação proporcional, atuando, então, até que o desvio volte a ser nulo. No entanto, como ela é uma função do tempo, sua resposta é lenta. E por isso, desvios grandes em curtos espaços de tempo não são devidamente corrigidos. Um outro fator importante quando se usa esse tipo de ação é que enquanto o desvio não mudar de sentido, a correção, ou seja, o movimento da válvula, não muda de sentido, podendo provocar instabilidade no sistema. O que é mudar de sentido? É, por exemplo, se eu estou com aberta a válvula, fechar ela. Tá? Então, enquanto eu não terminar esse incremento, eu não fecho. E aí isso pode gerar um pouco de instabilidade no meu sistema. Devido a isso, a gente acaba que a gente não usa a ação integral sozinho. Tá? Dificilmente a gente vai ter um controle só aí. Tá? Sempre que a gente fala da ação integral, a gente coloca ela junto com a proporcional, que é o nosso PI que a gente fala. Tá? Por quê? Porque enquanto a integral ela vai corrigir os erros a longo prazo,
A proporcional, ela vai corrigir aqueles erros instantaneamente. E aí, as duas trabalhando junto, a gente tem um melhor resultado, tá? E aí que a gente entra nesse controle PI, tá? Então, a gente vai unir as duas melhores características de cada uma dessas ações, desse controle. Então, a gente pega a questão de corrigir os desvios instantâneos da proporcional, ou seja, de eliminar as oscilações, e a gente pega a questão de, ao longo do tempo, eliminar qualquer desvio que permaneça devido à proporcional. A gente faz isso com a ação integral. Então, a gente combina essas duas características e aí a gente começa a ter uma solução que consegue atender uma grande gama de processos. Tá? Então, o controle PI é muito utilizado. Tá? Por quê? Porque se a gente comparar com o PID, que eu vou falar, ele é mais barato, tá? E ele consegue cumprir e suprir a maioria das necessidades, tá? A gente vai ter só o problema de se utilizar o PI quando a gente tiver mudanças muito rápidas. Aí a gente vai pensar se a gente consegue utilizar um controle proporcional integral. Tá? Se a gente tem mudanças drásticas assim a todo momento e de 0 a 100, de liga e desliga a todo momento, aí a gente começa a vir a ter instabilidade no nosso sistema. Por isso, a gente tem ainda a ação derivativa. Né? Outro tipo de processo no qual a gente deve ter muito cuidado com a ação integral é o processo embatelado, porque no início da operação a ação integral pode causar o overshoot na variação sob controle, ou seja, ele pode ultrapassar um limite que ele não deveria ultrapassar. E aí a gente pode vir a ter problema dependendo da aplicação. Tá? Então, um processo que se caracteriza por ter constante de tempo grande, ou seja, mudanças lentas, aqui eu não estou entrando no mérito do cálculo, tá? Porque a ideia não é que vocês saibam calcular um controle desse. Então, eu estou só explicando as principais características, vantagens e desvantagens. Mas quando a gente fala desse tipo de controle, a gente sempre calcula a constante de tempo, justamente para medir se essa mudança ela é mais lenta ou não. Tá? E aí, nesse momento que a gente tem uma constante de tempo grande, a gente torna essa associação ineficiente. E aí a gente precisa de uma terceira opção, que é a ação derivativa ou ação diferencial. Uhum. Então, falando do controle derivativo, tá? O que a gente tem até... Eu fui tentando colocar justamente no início uma introdução, um resumo para vocês ir se lembrando o que a gente foi corrigindo com cada coisa. Então, a gente foi vendo que o controle proporcional ele tem sua ação proporcional ao desvio e que o integral tem sua ação proporcional ao desvio em relação ao tempo. Tá? Então, a gente vai tendo esse incremento de tempo. Ou seja, se a gente for resumir o controle proporcional integral, eles só atuam quando a gente tiver a presença desse desvio. Tá? Então, o que a gente teria como controlador ideal seria aquele controle que impedisse que esses desvios aparecessem. Tá? O que na prática vai ser difícil. A gente não consegue, antes de aplicar um controle, impedir que a gente tenha desvio e que a gente tenha oscilação. Ainda mais no meio industrial, que a gente tem oscilação a todo momento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode ter uma ação de controle que reaja em função da velocidade do desvio.
Ou seja, não vai importar qual a amplitude, tá? Mas vai importar a velocidade que ela vai aparecer, tá? Porque aí a gente consegue começar a pensar em corrigir esse problema, tá? Então, não importa se ela é um desvio grande, um desvio pequeno, importa a velocidade que ele surgiu, porque aí eu consigo combater isso através da ação derivativa. Tá? Então, é esse o nome que a gente dá para essa correção. Então, o que, que a gente vai ter? A gente vai atuar com ela de forma que a gente tenha uma correção antecipada do desvio. Ou seja, no instante que o desvio tende a acontecer, eu já vou corrigir. Eu pensei em ter um desvio, a minha ação de controle foi lá, entrou em ação e aí corrigiu esse processo. Então, vou começar a ter o desvio, não vou ter mais porque eu já corrigi. Essa é a ideia. E aí, consequentemente, a gente diminui o tempo de resposta. Tá? Então, o que a gente pode citar como características do controle derivativo? A gente vai corrigir proporcionalmente a velocidade de desvio. Não atua caso o desvio for constante, porque aí não tem como, se o desvio ele é constante. Eu não tenho variação na velocidade. Se eu não tenho variação na velocidade, eu não consigo prever para estar corrigindo. Tá? Então, quanto mais rápida a razão de mudança do desvio, mais rápida será a correção. Então, tive uma variação, uma tentativa de variação muito grande, o meu tempo de resposta para corrigir isso vai ser muito rápido. Tá? Então, o que a gente conclui desse controle derivativo? Tá? A ação ela vai depender somente da razão da variação do desvio, não vai depender da amplitude, como eu disse. Isso faz com que eu não possa também utilizar sozinho essa ação, porque ela tende a produzir movimentos rápidos no atuador, tornando o sistema instável. No entanto, quando a gente fala de processos com grandes constantes de tempo, a gente consegue associar ela à ação proporcional, ou seja, tem um PD. Tá? Mas o mais comum é ter a associação do P e D, o proporcional, o integral e o derivativo. Tá? Essa ação ela não deve ser utilizada em processo com resposta rápida, não pode ser utilizada em qualquer processo que apresente ruídos no sinal de medição, tal como vazão, pois nesse caso, a ação derivativa no controle provoca mudanças muito rápidas na medição devido a esses ruídos. Tá? Isso causará grandes e rápidas variações na saída do controlador, o qual irá manter a válvula em constante movimento, danificando e levando o processo à estabilidade. Então, quando eu tenho muito ruído, pense assim, eu estou prevendo alguma coisa. Então, quando eu quero prever uma variação, qualquer alteração que eu tiver ali, eu vou entender como o momento de atuar. E aí, se eu tenho ruídos, ou se eu tenho oscilações, principalmente na vazão, que passou alguma coisa lá perto da fábrica e aquele tanque deu uma mexida, eu provoquei uma oscilação, a minha ação ela vai entrar em ação, né? O meu controle vai entrar em ação e aí eu vou ter uma instabilidade no meu processo, porque eu vou estar atuando quando eu não deveria, e aí eu atuei, aí eu vejo que eu não era para atuar, e eu paro de atuar, e daqui a pouco eu atuo de novo. Então, isso gera estabilidade. Por isso que a ação derivativa ela não é aconselhada a usar sozinha. E aí a gente entra no mais aplicado, tá? Que é o controle PID. Por quê? Porque ele consegue, cada um vai corrigindo o problema do outro. E aí a gente consegue combinar as vantagens de todos esses modos de controle. Tá? Então, quando a gente fala de um controle PID, a gente fala em aplicações do tipo controle de pH, de temperatura e pressão de vapor. Tá?
principalmente, não é que não vai ser utilizado em outras aplicações, mas principalmente nessas três. Então, a gente pode entender o controle PID como o mais sofisticado deles, porque ele combina todas as correções possíveis, tá? E ele é o controle mais utilizado quando a gente está falando de sistemas de malha fechada, lembrando lá o que é um sistema de malha fechada, que é um processo que tem realimentação, que a gente falou lá no início, em uma das aulas. Tá? Então, professor, mas ele aqui, eu estou falando que ele é o mais sofisticado no âmbito industrial, tá? Por quê? Porque quando eu falo em ser sofisticado, eu poderia citar outros, tá? Outros controles, que seriam controles, vamos dizer assim, utilizados em outros meios, mas que são tão sofisticados quanto, tá? Mas que eles são tão cheios de frufru, vamos dizer assim, para colocar numa linguagem mais fácil de entender, que eles não combinam de jeito nenhum com o meio industrial, tá? Porque eles são controles específicos para outras aplicações que demandam alguns outros requisitos, e aí isso faz com que eles não sejam aconselhados a serem utilizados no meio industrial. Tá? Então, a gente vai ter na combinação do PID o controle proporcional eliminando as oscilações, o integral eliminando o desvio de offset e a derivativa fornecendo ao sistema uma ação antecipativa, evitando, então, previamente que o desvio se torne maior quando o processo se caracteriza por ter uma correção lenta comparada com a velocidade do desvio, tá? Que é o que a gente tem em controle de temperatura. A gente tem uma lentidão no processo para alterar a temperatura, tá? Então, eu tenho aquele desvio, eu quero alterar drasticamente, só que até eu conseguir alterar toda a temperatura, por exemplo, daquele tanque, eu tenho uma resposta lenta. E aí eu preciso, então, corrigir isso. Como conclusão, então, do controle PID, a gente vai ter um controle que reúne as principais vantagens individuais de cada um deles, tá? E aí a gente consegue atender, então, qualquer condição de processo. Então, professora, eu estou começando com controle simples. Por enquanto, eu só vou controlar uma parte lá do meu sistema, mas eu vou ampliar. Eu estou ampliando a minha fábrica e eu tenho certeza que depois eu vou precisar ter mais cuidado quanto ao controle que eu estou usando. Bom, usa já o PID, tá? Já implementa a lógica de um controle proporcional, integral, derivativo. Mal não vai fazer, tá? Então, na dúvida, já implementa um PID que tu já vai ter todas as características atendidas, depois só é o processo de ir lá colocando, inserindo alguma coisa a mais, alguma variável, coisa do tipo, tá? Mas um conselho é, pensa primeiro num PID. Não, mas eu não quero gastar tanto, eu não tenho um CLP que tem tanta capacidade de processamento, em nenhum momento eu vou precisar antecipar para corrigir o meu desvio. Bom, então adota só um PI, tá? Mas dificilmente vocês vão ter só um proporcional. Ou vocês vão ter um proporcional integral ou um proporcional integral derivativo, ou ainda o controle on-off para determinadas aplicações. Tá? Então, essa combinação que a gente tem, a gente geralmente utiliza para processos com resposta lenta e sem muito ruído.
tal como ocorre na maioria dos controles de temperatura. Aqui é um gráfico que ele compara, então, a ação proporcional, o P com PI com PID. Tá? Então, eu tenho o controle só proporcional, um controle proporcional integral e um controle proporcional integral e derivativo. O que eu vou ter no meu sistema? Tá? Eu vou ter a minha proporcional não chegando nunca ao meu ponto de ajuste. Tá? Então, eu nunca vou conseguir fazer com que o valor que eu quero que esteja seja alcançado. A minha proporcional aqui, porque tá, os dois tá marcando a mesma, tá? O meu proporcional e integral, eu vou conseguir chegar o mais perto possível, é que aqui parou, tá, a linha, mas eu vou conseguir chegar no meu ponto de ajuste, só que eu vou demorar, e eu vou ter várias oscilações no período, e o proporcional integral derivativo, eu vou ter essa variação um pouco mais lenta, mas vou ter uma oscilação menor, e aí atinjo o meu ponto de ajuste. Tá? Lembrando que o proporcional integral, ele vai chegar... aqui no gráfico ele mostra né, que ele vai chegar ao ponto de ajuste, mas ele não é o valor exato, né? É aquela zona diferencial que a gente viu. Ele chega muito próximo. Se eu quero estar a 100, ele vai chegar a 99, vai chegar a 101. O que vai chegar exatamente ao ponto que eu quero é o meu proporcional integral derivativo. E mais do que isso, ele vai chegar a esse ponto sem ter muita oscilação no meio do caminho. Pessoal, alguma dúvida em relação ao que eu falei? Eu sei que é bastante coisa, tá, para estar falando e que talvez fuja um pouco do que vocês realmente vão trabalhar, tá? Mas para uma disciplina de automação e para quem trabalha na área como um todo, é importante saber essa questão, saber o que está controlando o sistema. Sei que tem gente que gosta mais e tem gente que gosta menos da área de automação, mas essa questão desses tipos de controle, ela precisa ser vista por serem controles muito utilizados. Tá? E aí, de repente, tu tá numa fábrica e aí alguém vai lá, vai falar, esse sistema é controlado por um controle PID ou é por um PI, tu vai saber do que está se falando, tá? O que está controlando aquilo que tu está mexendo. Ou talvez alguém vai comentar que tem um controle on-off ali e toda hora está estragando aquele equipamento. Tu pode pensar, pô, mas será que não está estragando por causa do desgaste? Enfim, é algo, mesmo que de forma superficial e que eu não vai ensinar você a efetivamente calcular esses controles, é algo que eu achava que vocês deveriam saber, tá? Mas também sei que é uma coisa muito nova para vocês e que acaba ficando desgastante tudo que eu falei. Por isso que vocês podem ver que eu tentei fazer os slides bem com texto, remetendo à ação anterior, para se vocês precisarem ler e pesquisar alguma coisa, vocês conseguirem entender só através dos slides, tá? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa sobre, ou alguma coisa geral das outras aulas? Hoje é a última aula de conteúdo.
Por mim tá tranquilo. Por mim também, professor. Por mim tá legal. Por mim também, professora. Tá tranquilo. Por mim também. Ninguém ouviu falar na sua empresa de controle, ou já tinha ouvido falar sobre esses tipos de controle? Professor, eu tive uma experiência quando trabalhei ali agora é Atmac, né? Na época eu trabalhei da Rolheiro. Eu trabalhei com o pessoal da instrumentação aí, dando um auxílio, e a gente mexia muito nessas válvulas de abertura e fechamento aí. Mas a gente fazia mais serviço de trocar a válvula, né? De manutenção mesmo, né? Mas de manutenção mesmo. Mas chegasse a trabalhar com o pessoal da área de instrumentação. Já dá para ter alguma... Isso, trabalhei. Uhum. Eu tive uma boa noção ali. Eu agora também estava trabalhando lá, também na Atmac, e a gente trabalhei um pouco na parte de instrumentação, e também tinha essas válvulas aí que o Eduardo falou, e também tinha a parte de controle de P&D, que era onde na parte das esteiras que mais dava problema, às vezes de velocidade, de erro de peso. Dava erro de peso mais na parte quando alterava a velocidade, a gente tinha que fazer calibração de tempo e peso. O tempo justamente por causa que a gente está vendo, né? Se a gente foge daquele tempo que esse controle consegue estar atuando, ele não vai conseguir ter a mesma eficácia, né? Então a gente precisa, porque claro, a esteira, ela, conforme vai sendo utilizada, vai alterando, né, a velocidade dela, e aí se altera a velocidade, altera o tempo, até às vezes por questão de algum resíduo, alguma poeira, alguma coisa, né? Isso, o desalinhamento dos rolos, do rolo motriz não, do rolo que fica atrás dela lá, que tu ajusta ela fica alinhada. Uhum. Sabe que vocês falaram da Atmac, quando eu estava fazendo automação no IF, tinha bastante gente que ia fazer estágio na Atmac, eles procuravam bastante, porque na época, né, isso há 6, 7 anos atrás, era uma das empresas que mais tinha coisa de automação. E, além disso, era uma das empresas que mais cedia estágio para estudantes de automação, até porque eles estavam engatinhando ainda em alguns aspectos, e para eles era interessante também ter alunos fazendo estágio nisso. Então, era uma das empresas que mais, além de abrir as portas, né, para fazer estágio, era uma das que mais tinha coisa de automação para estar se trabalhando. Né? E ali era bom também, era legal, porque a supervisória era tudo feito ali, até com quem estava por último na parte de programação, era o Kiki, acho que o Eduardo trabalhou com ele também. Isso, eu trabalhei com esse rapaz aí. Ele tá na o Alexandre, é o nome dele, né? Isso aí mesmo. O Alexandre, né? Eu trabalhei com ele, diretamente com ele ali. A gente trocava essas obras que trabalho que eu apresentei da Globo. Essas. A gente trocava muito isso aí. E dava reparo também nos. Controle porque elas são presas na linha com flange, né? E os flanges também estouravam, tinha que trocar. Às vezes tinha uma parte muito perigosa aí, que era com ácido sulfúrico. A gente botava umas roupas especial para chegar ali. Era bem interessante até. Tinha as válvulas. Até deve ter ainda. Essa empresa né, realmente ela iniciou, foi a primeira empresa que iniciou na Barra com sistema de automação, né, professora? Eu não conheço a Atmac, assim. Pelo que eu trabalhei muito na Barra aí, foi a primeira empresa que iniciou com automação, foi essa empresa aí. O meu sogro, ele trabalhou muito tempo na Atmac, o Dindo do meu noivo também,
E lá dentro do IFE mesmo se falava muito que quer procurar estágio na área, vai lá na TMAC, porque além de ser uma empresa fácil de tu estar conseguindo estágio, porque é muito complicado conseguir estágio. Professora, eu vou ter que dar uma saidinha. Não tem problema, a gente já está finalizando, eu fiz a chamada já. Tá. Boa noite, então. Boa noite. E aí o pessoal falava muito disso da TMAC, que ainda quando estava as outras empresas pensando, eles já estavam implementando coisas sobre automação. Mas hoje não sei como tá as outras empresas, né? Sei que usam parcialmente algumas coisas de automação, mas acredito que quando finalizada, quem trabalha deve até saber melhor que eu, ao menos a ideia que eu vejo, né, dos projetos que estão acontecendo em parceria com a Yara, eu acho que aí, quando sair, fechar a nova planta lá, vai ser o que a gente vai ter de mais automatizado, assim, no meio lá da Barra. Diz que a Yara, essa nova planta aí, eles investiram bastante nesse sistema de automação, né? Eu sei porque eles foram lá na FURG, no C3, da onde o meu curso né? Claro. E eles procuraram coisas específicas que eles queriam automatizar, problemas específicos, questão de separação de grãos por tamanho, outros projetos, questão de ruídos, de poeira, eles procuraram soluções ali dentro, então estão sendo desenvolvidas soluções ali dentro específicos para os problemas deles, justamente porque eles têm essa ideia de automatizar aquela planta o máximo possível, né? Mas eu não sei porque eu não fui lá. Colegas foram que estão trabalhando nesses projetos e falaram que a ideia e o projeto deles é muito bom, mas eu não vi e não sei afirmar para vocês o quão automatizado vai ser, mas pelo que eu escuto, acredito que vai ser o que a gente vai ter de mais automatizado aqui na Barra. E essa questão de... esse processo ele é lento, né? Como eu disse no outro dia, esse processo de automação, ele é lento, ele vai devagar, ele é muito caro, mas ele tem um retorno muito bom, muito bom. Eu sei que a Yara estava muito satisfeita com os resultados. Até o meu colega apresentou o mestrado, a qualificação do mestrado dele agora há pouco, com essa questão dos grãos, da separação, da contagem, daqueles que não servem, tudo através de câmeras já no meio do processo. Então, independente de qualquer coisa dos grãos, toda a separação está sendo feita, eles estão conseguindo um aproveitamento muito maior do que a empresa tinha nesses aspectos, com esse processo automatizado que está sendo desenvolvido. Então tem muito menos perda, né? Alguém tem mais alguma coisa para falar, pessoal? Contribuir, alguma experiência, alguma... Acredito que o silêncio seja um não. Então, o que tinha para a gente ver na aula de hoje era isso, não tinha como eu aprofundar mais, sem exigir conceitos que vocês ainda não sabem, né? Então, a minha ideia foi trazer em Automação 2, aprofundar alguns aspectos que vocês vão encontrar, por exemplo, o Eduardo falou que trabalhou trocando válvulas que ele estudou aqui, que ele foi pesquisar, então essa era a ideia, tá? Tentar trazer coisas que vocês podem ver no dia a dia como eletrotécnicos, como técnicos em eletro, desse meio de automação, porque a gente tem muita coisa caminhando junto de eletro e de automação, tá? Então, a ideia foi trazer isso na disciplina. Então, hoje a gente encerra a parte teórica, né?
Então, amanhã vai ter uma lista com 8 exercícios referentes a essas 3 aulas de controladores. E segunda que vem a nossa prova. E aí, terça, a gente encerra a disciplina. E aí, vocês estão liberados para o recesso de final de ano. Tá? Então, hoje eu já fiz a chamada. Tudo certo, tá? Então, boa noite para vocês. Espero vocês amanhã. Ok, boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Os gremistas nem falam hoje, hein? Vai te deitar, rapaz. Vocês têm que... Tá louco. Tomando chocolate. Tá louco. Vocês perdem 20 no ano aí. Tô com o peixe engasgado aí. Foi uma espinhazinha só, né? Ou 4. Tá louco. Valeu, boa noite aí, pessoal. Falou, boa noite. Falou, Valeu, boa noite.